Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos ao VIP deste domingão. Hoje comigo no estúdio, minha convidada especial é a doutora Jussara Fialho, ela que é nutróloga. Tem uma história de vida bastante interessante que você vai conhecer hoje aqui no programa. Vamos falar de obesidade, né, Jussara? Sim. Vamos falar das diferenças, né, da especialidade de nutrologia com outras, enfim, com nutricionista. As pessoas fazem uma confusão. Mas eu quero que vocês conheçam a história dessa moça que tem mãe poconiana. Isso. E pai alagoano. Pai alagoano. Olha, hoje também no programa você vai conferir uma matéria gravada por Ana Cristina. Hoje ela não está aqui, teve que viajar, foi para o interior fazer uma especialização. Mas ela mostra para vocês o show do cantor Daniel com a Orquestra Sinfônica da UFMT, evento que aconteceu no último fim de semana lá na Orla do Porto. Show de bola, tudo lotado. Inclusive eu estava conversando com ela aqui sobre a Orla, né, com um espaço fantástico para as pessoas praticarem exercícios físicos. Atividade física é muito importante, né, para quem não quer ser obeso. E Cuiabá é uma das capitais com índice elevado de pessoas acima do peso, né? Sim. Em torno de 43%. Na verdade, assim, o Brasil hoje deu um salto, né, nos últimos 10 anos. E a gente tem quase metade da população brasileira acima do peso, né? Isso é preocupante. Cuiabá escapou recentemente de estar entre as 3 mais, como já foi, né? Entre as 3 mais obesas do país. Hoje a gente ainda não está nesse ranking mais. A Jussara, que é mãe de 3 filhos, ela tem dupla cidadania. Ela nasceu nos Estados Unidos. Isso acabou gerando problemas até para a vida dela, porque veio para cá com 3 anos de idade, né? Isso. Retornou ao Brasil. Para vocês terem uma ideia, ela ficou até os 18 anos de idade sem ter uma carteira de identidade. Foi. Cuiabá não conseguia te fazer uma carteira de identidade. Por que isso? Então, eu acho que assim, na ocasião não tinha... Estava bem na fase que tinha mudado a Constituição, eles diziam que eu tinha que esperar a maioridade para fazer opção, porque a nova Constituição reza isso, né, que teria que ter a opção da cidadania. E realmente na ocasião foi um transtorno, assim, eu consegui estudar, fazer tudo com uma certidão que veio, né, de Miami para cá, dizendo que eu era filha de pais brasileiros e daí estaria assegurada até a maioridade. Mas realmente a identidade foi bem depois que eu adquiri. Como é que seus pais foram parar nos Estados Unidos? Então, meu pai é muito estudioso, muito estudioso. Acho que é a pessoa mais estudiosa que eu conheci, assim. E ele, na época, ainda existem, né, bolsas da Fundação Fulbright que permitiam mestrado, doutorado fora. E ele foi fazer esse programa, moraram lá em torno de 5 anos. Eu nasci, não foi planejado, né, então deve ter sido um estresse, assim, né? Levaram a minha irmã mais velha, que é cuiabana, e eu nasci lá e vim com 3 anos, aproximadamente, para cá, para Cuiabá. E aí, como é que você resolveu estudar e se formar em medicina, como nutróloga? Então... Nutrologia é especialização, né? É, especialização. Você é formada em medicina geral. Medicina, Então, eu sou médica. A medicina é um desejo, assim, vocacional desde a infância mesmo, por gostar de ajudar mesmo as pessoas, de aliviar. Acho que já tinha isso de querer aliviar um pouco o sofrimento, no mínimo aliviar a dor, né, que é o que a gente fala. E eu fiz a medicina nesse intuito, assim, né, foi essa a escolha. Não tenho ninguém nem da área de saúde, né, na família, exceto eu e a minha irmã, que somos médicas, né. Eu digo da parte da minha família, assim. E assim, como eu sou uma apaixonada pela clínica, eu fiz clínica médica, que é o pré-requisito para a especialidade. E depois, assim, eu na verdade, fazia medicina intensiva, ainda trabalho, né, na UTI do Hospital Júlio Miller. E eu vi que a nutrologia, ela completava esse ciclo, tipo, como fazer o ser humano viver bem, né? Então, não é só
tratar uma infecção, não é só diagnosticar, né, o problema quando ele já existe. Como prevenir esse problema? Então, eu acho que a alimentação ela tem esse papel, né, de tentar fazer essa busca mesmo, né? Assim, a gente fala que tem até frases, né? Você é o que você come, né? Que eu acho que tentam simplificar um pouco esse conceito, mas a intenção é essa, de que forma mudar esse parâmetro, né? A gente estava falando do diabetes, eu sou de uma família, por parte de pai, de uns, no mínimo, 10 diabéticos, né? E o meu pai foi um que, na época, pensou, não, eu não vou ser o 11º. E eu acho que na minha família a gente tinha essa E eles ideia, se preocupavam, né? com a alimentação. Sim, sim. Eu brinco que eles foram os nutrólogos, assim, meu pai e minha mãe. E... Porque não queria ser diabético. ele tinha pavor de E não ser... tem diabetes até hoje? Não tem. Ele tinha pavor de ser... né? Já tinha os irmãos, tal, que tinham, meu avô, minha avó, diabéticos também. Então, ele tinha essa preocupação. Todos diabetes adquirida ou tem tipo 1 na família? Tipo 2, não, tipo 1 não. Todos tipo adquiridos. Eu tenho uma neta com 2 aninhos que tem diabetes tipo 1. Tipo 1, é. Tipo 1. O tipo 1 ele tem, né, um conceito um pouco diferente, assim, um pouco que a gente não tem como palpar para evitar, né? É meio mais autoimune, mas o adquirido a gente tem como mexer, né, na história dessa pessoa. Eu acho que aí vem essa ideia de tentar reeducar, entender qual é o papel da alimentação na sua vida, né, para evitar doenças. Então eu fui para Ribeirão Preto, né, fiz a especialidade de nutrologia lá, que eu acho que é na PUC? Na USP. Na USP. Na USP de Ribeirão Preto. Uhum. É das especialidades médicas talvez a mais recente. Quantos nutrólogos temos aqui no estado? Então, com formação de residência, porque a gente tem isso, né, assim, para você falar que a pessoa tem uma especialidade, ou ela tem que ter a prova de título, ou ela tem que ter feito a residência médica. Então, com essa formação, são poucos. Poucos. Isso, por isso você é uma pessoa muito requisitada nessa área. Então, sim. Porque foi difícil trazer ela aqui, viu? Para achar um espaço na agenda dela para ela conseguir vir aqui no estúdio, foi difícil. Mas tem outros nutrólogos, assim, com cursos, né, que fazem que a Abram promove, então tem essas pessoas que... também é uma especialidade muito ampla, então tem aqueles que se interessam mais pela nutrição esportiva, aqueles que se interessam pela nutrição funcional, então é bem... Qual a diferença básica entre o nutrólogo e o nutricionista? Então, hoje até fazer uma homenagem, que eu trabalho com vários nutricionistas e várias competentes nutricionistas. Hoje é o dia do profissional nutricionista, né? Então, parabéns aí para elas todas que fazem a Lembrando que o nosso programa é gravado, nós gravamos essa matéria na quinta-feira, né? O dia 31 de agosto. 31 de agosto é o dia do nutricionista. Parabéns a todos os nutricionistas de Mato Grosso. Inclusive, uma profissão que está até na moda, né? Porque as pessoas querem sair bem na foto, querem emagrecer, né? Todo mundo... Hoje você anda na rua, por onde você vai, até nos carros, as pessoas estão dirigindo com o celular na mão. Sim. Então, essa história das pessoas se reportarem o tempo todo através das mídias sociais, as pessoas estão se fotografando o dia inteiro. O tempo todo. O tempo todo, né? Então elas querem sair bem na foto, principalmente a mulherada, né? E aí procuram essas dietas milagrosas, dietas da moda, né? Eu quero que você fale pra gente um pouquinho de quais são essas dietas, né, da moda, né? Mas antes você tem que falar a diferença aí da profissão, nutricionista com nutrólogo. O nutricionista é o profissional que faz nutrição, né? A faculdade de nutrição, que tem essa abrangência, principalmente da ciência dos alimentos, né? Então, elas entendem muito bem da alimentação via oral, fazem cardápios, fazem a orientação, né, dietética em restaurantes, nas escolas deveriam ter, igual a gente falou, né, mais profissionais nesse sentido. Também tem aquelas que se dedicam à nutrição clínica hospitalar. O nutrólogo, ele é um médico que fez medicina, clínica médica,
ou clínica cirúrgica, às vezes tem aqueles cirurgiões que gostam também e fazem, e depois vão para a especialidade de nutrologia, que seria tentar ajudar a tratar todas as carências e patologias ligadas à nutrição. Então a gente, assim, acaba sendo, o nome é muito parecido, mas são dois profissionais que trabalham junto, né? Assim, o nutrólogo ele não substitui o nutricionista e vice-versa, né? É como se, eu dei o exemplo do fisioterapeuta e do ortopedista que trabalham juntos, o nutricionista e o nutrólogo também, né? Deveria ser sempre assim. Tanto que numa equipe multiprofissional a gente tem o nutricionista, é aquele profissional que vai calcular exatamente a quantidade de nutrientes daquela alimentação, se está balanceado ou não, se está suprindo as necessidades ou não, né? O nutrólogo ele entra na parte basicamente de tratamento, né? Quando isso não deu certo ou de que forma, a gente acaba prevenindo também, mas, por exemplo, a gente não faz cardápio, né, alimentar. O médico não tem essa prerrogativa, só do profissional de nutrição, né? A questão da prescrição de medicamento, se tiver necessidade, aí já o médico pode... Bom, vamos fazer um intervalo comercial rapidão, volto na sequência para ela contar aí o que está na onda das dietas, da moda, né? E quero saber também de você, nós tivemos aqui uma repórter, uma apresentadora, a Maíra Cardi, você deve ter ouvido falar nela. Ela participou do Big Brother por um mês, 15 dias, sei lá, ficou famosa e fez um curso nos Estados Unidos e hoje ela prescreve a dieta dela, a Maíra Cardi Seca Você, e faz sucesso, principalmente entre famosos. Ela usa muito os famosos, né, como publicidade. E em Cuiabá tem muita gente que segue Maíra e faz a dieta dela. No próximo bloco você dá a sua opinião pra gente sobre isso tudo. Com a gente, tá? Orlean, revestimento de parede e tecidos. A marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores. Padrão internacional. Cenário de cinema. Orlean, revestimento de parede e tecidos. Tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva. Porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337. 65 21 29 5409. Meu cabelo tem pressa de crescer. E o seu? Lançamento. Biostratos Força com Pimenta. Tecnologia exclusiva Bioxil. Propriedades da pimenta e microqueratina. Para um crescimento saudável com brilho extremo. É hora do seu cabelo crescer e brilhar. Biostratos. Cosméticos naturais. Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio a doutora Jussara Fialho, ela que é médica nutróloga. No bloco anterior eu pedi a ela para comentar algumas dessas dietas da moda que estão por aí, a todo momento surge uma, e também para ela comentar sobre a atuação que a Maíra Cardi, que você já conhece, vem fazendo no mercado aí nacional, tendo inclusive visibilidade em rede nacional de televisão. Semana passada eu vi ela no programa da Sabrina Sato. Estava com o Fernando Sorocaba e mostrando lá que ela agora está cuidando da dieta do Sorocaba e tal. E ele inclusive elogiou bastante, disse que tinha perdido 10 quilos em menos de 60 dias. Isso você já até regalou os olhos aí. Porque todo médico que eu entrevisto me diz o seguinte, que você emagrecer rapidamente... É ruim? É ruim. Isso. Por que é ruim? Habitualmente, o ser humano, ele é um conjunto, né? Ossos, massa muscular, massa livre de gordura, massa gorda e tal. O peso, para ele ser saudável, para realmente você mobilizar gordura nesse emagrecimento, não dá para passar muito aí de meio quilo por semana, meio a 1 quilo por semana, né? Seria mais, porque é uma conta meio matemática, assim. A gente tem uma necessidade diária de gasto energético
Isso aumenta de acordo com quanto mais massa muscular você tem, a tendência que a gente fala que a massa muscular ela consome muita energia, né? Então, Quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais ela pode se alimentar também, Sim, porque ela precisa de mais energia. Isso, tanto que o atleta ele consome bastante, né? Ele precisa, porque ele gasta muito, às vezes treina 4, 6 horas seguidas. E o que dá energia não é o carboidrato? Então a gente vai chegar, agora você vai concordar comigo. Então, resumo, a massa muscular ela realmente consome muito. Quando a gente envelhece perdendo essa massa muscular e, claro, está provado também isso, que as pessoas que mais fazem atividade física estão nessa faixa aí até os 25 anos, né? Daí começa a declinar, seja por falta de tempo, seja porque o indivíduo acha que casando ele não precisa mais fazer, não sei, né? Acaba tendo essa mudança. Quando uma pessoa fala que ela emagreceu 10 quilos em um mês, ela não perdeu só gordura. Se ela fizer uma avaliação física de composição corpórea, antes e depois, vai estar claro que ela perdeu muita massa muscular, né? Na composição da dieta do ser humano, a gente precisa, até pela biologia celular mesmo, nossa, o consumo mais fácil de energia é o que vem do carboidrato. Então, 50% das calorias totais do que você precisa ingerir tem que vir do carboidrato. Aí vem a dúvida, nossa, ela está dizendo que é para comer carboidrato, e agora está todo mundo tirando carboidrato, né? Eu vejo um monte de dieta por aí, zero carboidrato. Low carb, né? Então, isso é complicado, porque o ser humano não foi feito biologicamente para viver completamente sem carboidrato. Nosso cérebro, ele precisa... é mais fácil conseguir energia através dessa via. O corpo ele dá jeito, né, se você não oferece, através de outras fontes. Então ele tira da massa muscular, tira das proteínas, mas de uma forma mais difícil. Então, realmente assim, além de não ser para todo mundo essas dietas low carb, elas não são para ser realizadas em longo prazo, né, porque isso vai ter algum prejuízo. O ser humano errou quando ele inventou, eu falo até isso em consultório, a hora que ele identificou o açúcar e o sal, aí foi a hora que deu errado, né? Então, consumir o carboidrato refinado, consumir o carboidrato simples, né? Que é esse esfarelado, esfarinhado, cheio de farinha, né? Esse sim é um dano. Agora, os carboidratos complexos que a gente fala, que são os que vêm, né, dos tubérculos, dos integrais, e aí vem a indicação de tentar usar... Nada fabricado, é isso? Sim, os alimentos mais naturais, isso sim. Mas tirar o carboidrato de vez, isso não é uma medida a ser usada a longo prazo e nem falar que isso é 100% saudável. Assim, isso está... Lógico, tem sempre vários estudos assim, né, em paralelo. Um último estudo que foi feito analisando as dietas da moda, comparando todas, né? Então, dieta da sopa, dieta Atkins, né, no passado, que podia comer todas as carnes gordas e tirava o carboidrato. A dieta que aceitava a proteína, mas a proteína magra e diminuía carboidrato, eles fizeram comparativos, 5 anos, né, com essas pessoas. E lógico, aqueles que se mantiveram magros, eles ganharam saúde. Então, no fim, a gente quer que mantenha o peso, né? Não fica oscilando. Mas a forma mais adequada disso seria mais gradativa, né? Uma perda mais gradativa. 10 quilos em um mês, realmente a gente preocupa como é que foi isso. E qual é o prejuízo para o organismo de uma pessoa que faz esse tipo de dieta milagrosa aí, perde muito peso muito rápido, e gosta, né? Porque como diz o Drauzio Varela outro dia, né? Não deveríamos dizer para as crianças que droga mata, que droga é ruim, porque quando ela vai experimentar droga, ela sente uma sensação boa. Né? Então, a mesma coisa, a pessoa faz uma dieta dessa, ela vê um resultado imediato e ela acaba gostando. E ela segue isso durante anos na vida dela. E em casa mesmo eu tenho esse exemplo. Minha mulher praticamente não come carboidrato. É raro eu ver ela comer carboidrato. E ela não está conseguindo perder peso. Então, eu falo assim que justamente por isso, porque a via mais requisitada, vamos usar esse termo,
para o nosso organismo conseguir energia é essa, né? Quando você utiliza outras fontes e o corpo precisa, como eu falei, é matemático, uma pessoa que precisa consumir 1.500 calorias de gasto, né? 1.500, 2.000, né? Que é a média da população em geral. Essa pessoa, ela tem que buscar isso de alguma fonte, porque o organismo continua trabalhando, né? Você está dormindo... E o ser humano, o corpo humano é inteligente, né? O ele cérebro é inteligente. Ele se adapta também. Ele se adapta, ele busca de outras fontes. Ele vai tirar da massa muscular, ele vai tentar converter numa outra via para vir essa energia, né? Vinda da proteína, vinda da gordura. Pode causar um distúrbio hormonal, por exemplo? Então, se a pessoa emagrecer muito, sim, porque grande parte dos hormônios é feito através, os esteroides, né, eles são feitos na gordura, então a gente precisa ter, a gordura ela não é de todo ruim se ela estiver numa faixa considerada normal, né, a gente produz, menstrua, né, as mulheres menstruam, produz hormônio feminino, hormônio masculino, através desses esteroides que são, basicamente a fonte vem da gordura, né. Então, uma grande contraindicação de uma pessoa que emagrece muito, uma anoréxica, né, que está ali com baixo peso e tal, é justamente esse. Ela vai parar de menstruar, vai parar de ter esses hormônios em níveis adequados. Mas o que mais acontece, porque isso é um extremo, né, as pessoas não chegam nesse extremo com esse tipo de dieta. O que mais acontece é que essa pessoa ela vai reduzindo a massa muscular e, consequentemente, como a gente falou, a massa muscular é o que gasta energia. Quer dizer, quanto mais massa, mais gasto você vai ter. Então, essa pessoa vai ter que, daqui a pouco, comer menos para continuar emagrecendo. Mas aí a pessoa está aparentemente com um físico... Ela vai na academia, ela malha, ela puxa ferro, né? Levanta peso, faz agachamento, faz de tudo. A mulherada faz tudo isso aí. Sim. Aparentemente, parece que ela tem massa tá muscular, okay. Mas isso está maquiado, então? Às vezes, sim. A gente só vai saber com bioimpedância, né? Ou análise de pregas mesmo, né? Para saber quanto é de massa magra, quanto é de massa gorda, né? Às vezes, existem os falsos magros, que é isso, a pessoa se mantém no peso, mas se olhar a composição corpórea dessa pessoa, é uma composição ruim, né? Ela tem uma massa gorda acima do que deveria ter, né? Então, isso acontece, assim, isso é o que mais acontece, quando a pessoa não alia as duas coisas, uma alimentação saudável e a atividade física. O que eu acho que a maioria dos médicos e profissionais da saúde tem receio com relação a essas orientações de blog, né, de profissionais que não, de pessoas que não tiveram essa formação. Eu citei Maíra Card, mas está cheio de gente aí se dizendo aí, né? O personal das dietas aí, as pessoas vão acompanhando. Porque hoje em dia as pessoas estão apavoradas com a obesidade que está crescente. Quer dizer, a gente tem aí um índice crescente, que foi o que a gente falou no início, né? De obesidade pelo sedentarismo, pela correria, né? Do dia a dia, pela própria alimentação prática e rápida, que aí vem com bastante gordura e pouco nutriente. Então, existe a evidência, as pessoas estão engordando. E isso passou a ser interessante, financeiramente falando mesmo, né? Como alertar ou tratar essas pessoas. Então, o que a gente tem receio é de onde vem essa informação. Ela está embasada, como eu falei, nenhum médico pode prescrever um cardápio semanal, por exemplo, para um paciente. A gente não tem essa liberação. Então, imagina alguém que não é nem profissional da saúde, como que ela vai fazer esse tipo de orientação? Então, Maíra fez agora em rede nacional, dizendo que se a pessoa tomar muito suco de fruta, ela pode ter uma cirrose hepática, uma esteatose, né? Hepática. Ela afirmou isso em rede nacional. Essas afirmações, a gente tem os conselhos, né, da área que deveriam realmente chamá-la, ou chamar os profissionais para dar a responsabilidade devida, né? Porque é uma afirmação perigosa, né? Assim, uma coisa é eu falar que adoçar demais o suco pode dar problema, né?
porque a gente está falando do açúcar. Mas daí a dizer que é o suco de fruta que vai dar a esteatose, realmente é uma diferença gigante, né, na informação. E quando a pessoa mesmo magra, que come pouco e tem... Eu, por exemplo, sou uma pessoa magra. Eu fiz meu último exame agora no ultrassom de abdômen total, constatou-se que eu tenho uma leve esteatose. É normal a esteatose na maioria das pessoas? Não, então, a esteatose ela tem vários graus também de classificação. Então, tem aquela esteatose nociva, né? Esteatose, para quem não sabe, é a gordura no fígado. Então, existem graus aí de esteatose. Claro que com o ultrassom, com as tecnologias novas, a gente começou a pegar mais isso, vamos falar assim. Então, se faz mais diagnóstico. Mas, assim, a obesidade ela é multifatorial. Então, até um diagnóstico de uma esteatose, ela tem que estar dentro de um contexto. Será que essa pessoa tem uma tendência familiar a ter um colesterol mais alto e por isso eu não tenho vesícula, por exemplo. Minha vesícula foi extraída. Será que existe um distúrbio? Porque a vesícula ela quebra a gordura. Ajuda, a bile, né, ajuda a emulsionar, a quebrar as gorduras. Então, será que existe aí? Teria que fazer exames, né, de sangue, ver como é que está o lipidograma, ver se existe um aumento de triglicérides que facilitou esse depósito de gordura no fígado, né? Então, não é só o fato de estar acima do peso que existem os magros... Sim, que é meu caso, eu não estou acima do peso e tenho uma leve esteatose. Então, e existem aquelas pessoas magras também que têm triglicérides alto, colesterol alto. Então, é aquilo, a gente tem... o ser humano é um complexo perfeito, vamos falar assim, com várias... Desde o que você herdou, né, genético, de conversão aí, de quebra de enzimas e tudo mais, até o que você pode ajudar, que foi o que a gente falou. Seja com uma atividade física aeróbica para ajudar a quebrar... O ser humano é perfeito, mas dependendo do teu estilo de vida, você pode deixar o teu organismo totalmente descontrolado. E assim, o homem, ele tem uma tendência maior de acumular a gordura no abdômen. Então, a tendência dessa gordura ser uma gordura visceral também é maior. Eu quero que você fale disso no próximo bloco, porque a maioria dos homens, após os 40 anos, acumula, mesmo os magros, tem aquela barriga protuberante, né? E eles dizem que não estão nem aí e tal, mas no fundo, então sim, eu quero ver você tem umas dicas aí para que os homens possam perder a famosa chamada barriguinha do chope, né? Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Alô, meu parceiro da gestão de pessoas da RH, se liga no som! É agilidade pro empregador, é facilidade pra sua empresa, é saúde e segurança pro trabalhador. Se liga aí, é a medicina do trabalho, Unimed Cuiabá. Se liga aí, é a medicina do trabalho, Unimed Cuiabá. Saúde ocupacional é com a Unimed Cuiabá. Exames, cursos e treinamentos. Diminua os riscos de acidentes e passivos trabalhistas. Saúde ocupacional Unimed Cuiabá. 3319-3520. Muito bem, estamos de volta com o VIP. Para você que chegou agora aí, hoje eu estou recebendo aqui no programa, aqui no estúdio, a nutróloga, a doutora Jussara Fialho Ferreira Cortez. Ela aqui no começo do programa eu disse, é nascida nos Estados Unidos, tem dupla cidadania, tem pai nordestino e a mãe é poconeana. Estudou no São Gonçalo, hoje tem 3 filhos, né, Jussara? E uma das nutrólogas mais requisitadas da nossa capital. Toda pessoa que faz cirurgia de obesidade tem o seu acompanhamento também, né? E aí, antes da pessoa chegar naquela obesidade que necessite de uma cirurgia bariátrica, eu falei no bloco anterior sobre aquela barriguinha de chope, né? Os homens, principalmente, que passam dos 40 anos, a sua grande maioria tem aquela barriga protuberante, a gordura visceral. Isso faz um mal danado para a saúde. Faz. Então, o homem, ele tem mais massa muscular, assim, ele tem várias vantagens em relação à questão de perder peso se ele fizer a coisa certinha, né? Então, a composição acaba tendo mais massa muscular distribuída e onde falta seria no abdômen. Então, assim,
Por isso que é mais fácil ganhar gordura No visceral abdômen. e abdominal. Já a mulher, ela pela questão hormonal, ela tem um depósito de gordura geral, né? Então ela tem o tórax, o quadril, né? Então é mais distribuído. Então a gente vê que a mulher, quando ela engorda, ela vai depositando em vários corpo todo. locais. Já o homem não, é mais ali Aquela no barriga. centro. Como a é que ele gordura faz? Como é que o homem andrógena. faz para tentar amenizar pelo menos essa Então, barriga? essa gordura, ela reduz com atividade aeróbica, lógico, aliando a boa alimentação, né? Principalmente o que queima, porque a gente brinca que antes tem a pele, aí você tem a gordurinha antes da musculatura. Então, até para essa musculatura aparecer, ela tem que ser queimada com atividade aeróbica, principalmente. Volta na questão do tempo, né? Que a pessoa reduz o tempo de gasto, né, de atividade física, 2, 3 vezes na semana. Eu até brinco assim que a gente hoje tem muitas comodidades. Então, desde o carro que você aperta, né, para subir o vidro elétrico, Controle remoto desde da o controle TV. remoto da TV, desde do ar condicionado, tem gente que tem até de cortina, né, para acionar. Então, essa perda que a gente fala que é uma perda indireta de caloria, o ser humano perdeu. Então, a gente tem que programar um horário para atividade física, não é ser atleta, eu brinco que é o preço do conforto, né? A gente tem muito conforto, então tem que achar o horário programado para perder E essa essa atividade física barriguinha. tem que ser diária. Está provado que meia horinha de caminhada todos os dias, né, de segunda a sexta ou segunda a sábado, já seriam A história da suficientes. barriguinha do chopp. É a cerveja, é o chopp que faz isso ou isso é lenda? Não é Então, por causa é que o disso, é a chopp- falta de o de chopp e a exercício. cerveja são bem calóricos. A pessoa, quando vai tomar, não toma um chopp, 2, né? Ela Toma geralmente 30. toma E come um junto granado os e come petiscos gordurosos. E petisca, né? Fritura. Isso. Eu sou assim, passei por São Paulo num estágio, né, com o Dr. Alfredo Halpern, que foi, eu acho que o mestre aí da obesidade que a gente perdeu ano passado, mas uma pessoa iluminada, assim. Ele dizia que a gente não engorda com o que você come no garfo, e sim com o que você pega no dedo, né? Porque são os petiscos, geralmente são mais gordurosos, é aquilo que você não quantifica. Então, você pega um punhado e come, depois vai lá, pega outro punhado e assim vai, né? Amendoim, por E a exemplo, eu não consigo, eu como um pacote sim, inteiro. Começa. E a caloria que vem disso, você não percebe, mas acaba sendo muito maior do que se você programasse ali uma refeição. Você gosta de um chopinho? Então, eu não sou exemplo, não. Você não é exemplo, não, porque você como... Não, eu não gosto do chopp. Você não gosta do chopp? Não, Não não bebe gosto. chopp, cerveja, Não. nada disso? Eu Qual é o aprendi a qual tomar é- vinho eu- porque faz bem. Então, mas qual que é o teu pecado Meu pecado já foi o doce. o doce? Mas é o que eu falei, eu tenho uma genética desfavorável para diabetes, adquirida. Então, eu acho que lá atrás, quando eu decidi fazer a nutrologia, também tinha essa intenção, não quero ser diabética, o que eu tenho que fazer? Ali eu me reeduquei, acho que 20 anos atrás, né? Bom, a reeducação alimentar, então, é o caminho. É o caminho. Não existe outro. E é o melhor caminho. Eu falo que até para quem faz cirurgia bariátrica, né, de redução do estômago, essa é uma medida forçada de levar a uma reeducação alimentar. Porque a pessoa vai precisar, aí sim, cada vez mais fazer uma alimentação mais correta, né? E a pessoa que precisa de uma cirurgia bariátrica, ela não chegou ali rápido também em um mês. Tem gente que quer emagrecer em um mês, Sim. mas ninguém engorda em um mês, Não. assim, É para isso precisar que de uma cirurgia bariátrica. Sim, não. A gente fala isso, que tudo tem uma história, né? Então, do mesmo jeito que a pessoa geralmente conta que ganhou peso nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, por que ela tem que ser tão imediatista, e o ser humano tá assim, né, em tudo, de querer baixar esse peso que ela adquiriu em anos em um mês, né? Então, é toda uma programação até de memória muscular, quer dizer, a pessoa que praticou atividade física sempre, se ela parou 1 ano, 2 por alguma razão, quando ela volta é mais fácil que o organismo se remodele para esse passado. Diferente daquela que nunca fez, ela vai chegar nesse ponto, talvez com um pouco mais de tempo, né? Então, a gente tem que, a gente tem que dar o tempo exato
para cada organismo. Vou voltar na história do carboidrato. A pessoa, então, que ela para de comer carboidrato e mesmo assim ela não está conseguindo perder peso, o que está acontecendo no organismo dela? Então, provavelmente ela está consumindo a massa muscular. E aí, com isso, o gasto dela energético cai. Então ela tem que voltar a Provavelmente é um comer... péssimo negócio. Então ela tem que voltar a fazer... A consumir consumir o carboidrato? Sim. Tanto é que, assim, a dieta da princesa, né? Que foi super difundida, né? Do Khan. E eu acho Como é que é a que- dieta da princesa? Então, é o do Khan, né? Ele programou aí a dieta da princesa Kate e ela realmente, né, conseguiu emagrecer e se manter, mas ele programou em 3 fases, né? Então, existe a fase de ataque, que a pessoa passa aí um período de 7 dias, às vezes tem gente que estende até 14, sem carboidrato, só com proteína pura, né? Aí ela tem um período intermediário em que algumas coisas são inseridas, tipo, porque nesse primeiro período nem fruta, nem legume, nada pode. Só proteína pura. No período intermediário já entram alguns legumes, alguma coisa, né, de folhosos e tal. E o terceiro período, que é a manutenção, é justamente isso, é voltar aos poucos, colocar o carboidrato bom, que é o carboidrato integral, que são a batata, a mandioca, os tubérculos, né? Então, Não assim, é batata frita, né? não, não é a batata frita. Então, essa dieta que foi muito difundida, né, por ela, talvez por ser a princesa Kate, ela tinha um prazo, né, assim, como eu falei, 7, 14 dias, justamente porque não se pode ficar meses fazendo proteína pura. E na manutenção... Mas as pessoas fazem. Mas as pessoas estão Por longo equivocadas tempo. e fazendo. Às vezes com custos que elas não percebem, porque o organismo fica tentando se adaptar. Então, assim, da mesma forma que às vezes a pessoa não percebe que está desenvolvendo, chega, sei lá, com uma anemia extrema. Mas isso já começou talvez meses antes, né? Com o estoque de ferro que vai caindo, com o estoque de vitaminas que vai caindo, até o organismo reduzir a produção do glóbulo vermelho leva um tempo. Então, assim, não é imediato, porque o organismo ele tenta trabalhar com o que é oferecido, né? Mas gera um resultado às vezes ruim. Mas eu tô lá em casa assistindo nós dois aqui agora e fico me perguntando, mas eu não tenho condições, eu não tenho nem plano de saúde, como é que eu vou? Eu não tenho como consultar uma nutróloga, uma nutricionista. A dica é comer o mais natural possível. Né? Então, assim, se conseguir, a gente falou da questão da obesidade crescente, mas também as pessoas, hoje em dia, são poucas as que consomem 3 frutas por dia. Quando a gente fala, até mesmo quem tem condição, ela pensa, não, eu não faço isso. Não faz, as pessoas não fazem. Hoje é de cerca de 20% só da população brasileira que consome as porções ideais. As porções ideais. Seriam 4 porções por dia. No mínimo, né, entre legume, fruta e verdura, 5 porções, né? Mas a gente fala que pelo menos o ideal seria de 2 a 3 frutas e 2 porções de legumes e verduras, né? Distribuído aí durante o dia. Então, as mais populares, que é banana, a gente fala que maçã, as frutas da estação e rodiziar as frutas mais acessíveis mesmo, né? Então, banana, maçã, laranja, tangerina, o que tiver à mão. Manga, que tem bastante. E claro, sempre, como cada fruta tem a sua propriedade, então sempre tentar alternar, não ficar só com uma, só banana. Tem gente que come 5 bananas, não é assim, né? Também não. Eu tenho a avó de um primo meu que ela morreu tem 60 dias. Era a senhora mais velha de Araçatuba, interior de São Paulo, estou lá perto, Sim. né? 114 anos. Olha. Ela andava muito, tinha um quintal grande lá, quase meio quarteirão, onde ela morava. Andava muito, tinha muita fruta no quintal. E eu sei que ela comia, todos os dias ela comia uma banana e uma maçã. Sim. Todos os dias ela fazia isso. Provavelmente ela devia ser bem ativa, né? Bem ativa. Uma alimentação bem natural, né? Que é a outra dieta da moda que a gente começou a falar e eu
né, fui para outro caminho, mas começaram a falar muito sobre a dieta paleolítica, que é tentar pegar tudo que não seja industrializado e que se comia na época das cavernas, até as carnes, né, mais de caça. Então, assim, se a gente for pensar, não dá, a gente até pode tirar um ou outro conceito dessas dietas, porque elas não se originaram à toa, né? Então, da dieta da princesa, foi tentar fazer com que, diminuindo a oferta de carboidrato, você diminua a produção de insulina, porque a insulina é um hormônio que favorece a obesidade, né? Que é adipogênico. Mas daí é você falar que a pessoa vai ficar 1 ano, 6 meses comendo sem carboidrato, não é essa a ideia. Essa dieta do Kahn, ela tinha um prazo da fase de ataque de 7 dias, aí, estourando 14 dias. Já, né? Vou puxar a orelha da minha esposa em casa. Então, não é para ser assim, né? Justamente porque tem um prazo. Ao intervalo comercial, voltamos na sequência, ainda com a doutora Jussara, e ainda para fechar o programa, a Ana Cristina vai mostrar para vocês o evento da Orquestra Sinfônica da UFMT com o cantor Daniel, que aconteceu lá na Orla do Porto. Inclusive, a doutora estava me contando aqui que esses equipamentos que hoje nós temos em Cuiabá, né, que é a Orla do Porto, o Parque Mãe Bonifácia, o Tianair, o Parque das Águas, são equipamentos que a população tem que utilizar mesmo para se movimentar. Né? Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Orlean, revestimento de parede e tecidos. A marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores. Padrão internacional. Cenário de cinema. Orlean, revestimento de parede e tecidos. Tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva. Porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337, 65 21 29 5409. Muito bem, estamos de volta com o VIP. Eu estava aqui no intervalo conversando com a doutora Jussara, que é nutróloga, que antigamente, no tempo que eu era criança, ela também era criança, ela já está com carinha de bebê, mas já tem 42, né? Pode entregar a sua idade. Tem 42 anos de idade. A gente brincava muito, ficava muito na rua, andava de bicicleta, jogava bola, enfim. Os teus filhos hoje não conseguem fazer isso? Na rua de casa não. Até é uma insegurança que eu acho que muitos pais têm, né? Quem mora em condomínio fechado, talvez até consiga, mas quem não mora, a gente fica com receio de liberar. O que eu falo, né, que a gente tem que tentar fazer com eles, e eu faço em casa, é fazer com que eles entendam que o programa pode vir com uma atividade física prazerosa, como isso. A gente estava falando da Orla, né? A Orla, ela é fechada dia de domingo, seja para bicicleta. Orla do Porto, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o evento da Orquestra Sinfônica da UFMT com o cantor Daniel. Seja para caminhar, seja para andar de bicicleta, num domingo, os parques todos, né? O Parque das Águas vai até às 10 da noite, se não me engano, com policiamento. Então, assim, as pessoas tentar levar a criançada também para esse tipo de ação, né? As escolas têm um papel também muito importante, porque, como o próprio nome diz, educação nutricional. Então, deveria ter também ou um profissional nutricionista, que é o que eu assim, prezo e incentivo. Os meus, inclusive, estudam numa escola que tem uma profissional nutricionista auxiliando. É o Ibero-Americano. Auxiliando a criançada, os pais, auxiliando nas dicas de lanche,
olhando essa cantina, que realmente não pode ser tudo, né? Não dá para ter um... Lá eles têm essa preocupação. Tem. Não dá para ter um freezer de refrigerante na entrada da cantina, né? Tipo, que o aluno vai E dá lá para trabalhar o paladar das crianças? Para que elas não comam só porcaria? Eu tenho esse problema em casa. Dá. O menino de 11 anos já está ficando um pouquinho obeso. Estou preocupado já com ele. Então, dá, porque a gente fala assim, se você... o paladar, ele claro que ele vai ser aguçado para o que for mais forte. Então, se a pessoa consome, supondo, vou dar um exemplo simples, uma criança de 2, 3 anos que ela conheça o refrigerante ou um leite com Toddy, muito achocolatado, né? Ela vai acostumar o paladar a coisas daí para mais, né? Desse nível de açúcar para cima. Se você apresenta uma fruta para essa criança com esse paladar já tendendo para o muito doce, ela é uma comparação ingrata. A culpa é nossa mesmo, dos pais, dos né? pais. De Então, querer a sempre ideia, dar o mais docinho, sim, né? O mais gostoso. A ideia é tentar evitar, né? Isso. E tentar, claro, a gente ganhou em facilidade do suco pronto, do achocolatado pronto, mas ali está embutido muito açúcar. Então, se você puder fazer o próprio suco natural ou a própria polpa congelada e você modular a quantidade de açúcar, você pode ensinar essa criança a gostar de um pouco menos, né? Hoje em dia, até assim, a pediatria tirou um pouco essa questão do suco para o bebê pela questão do açúcar, porque realmente as mães acabam adoçando antes da hora, né? Deveria oferecer o sabor da fruta natural e não o suco adoçado em excesso. E a mesma coisa, gordura, se você não por um lado de, se tomar isso ou se comer isso você vai engordar, porque a criança, ela está em formação de conceito. Então, às vezes o que o pai fala e a mãe fala cria um peso muito grande, né? Eles entendem como, nossa, tô feio, ou né, fica muito pesado. Mas é pelo conceito de saúde. Olha, se você experimenta, porque isso pode te trazer mais benefício, te deixar mais saudável, né? Vamos movimentar em vez de ir para o shopping, vamos andar. A obesidade, geralmente, ela começa por um estresse, por um trauma. Então, a obesidade... Tem um gatilho? Pode ter, sim. A obesidade, ela é multifatorial. Tem a questão genética, né, do que a gente já falou aqui, em relação a pais obesos. Se os dois são obesos, a criança tem uma tendência maior. Se é uma criança que nasceu de uma mãe que teve uma diabetes gestacional, ela pode desenvolver obesidade e diabetes no futuro. Mas também tem o fator social, o fator emocional. Então, tem aquela pessoa que é muito ansiosa ou muito... ou com alguma tendência depressiva, e que se ela passa algum tipo de estresse, ela desconta, né, no alimento. E claro, o alimento com muito açúcar, ele desperta aí a serotonina endógena. Então a pessoa gosta dessa sensação e passa a buscar cada vez mais isso. Mas o exercício também tem. O exercício também tem isso. Que eu ia falar, a gente tem outras válvulas de escape. A atividade física, a terapia ocupacional, música, né? Então, a pessoa que borda, a pessoa que, né, que toca alguma coisa ou que gosta, tira um tempo para ouvir uma boa música, ela também vai relaxar, ela também vai chegar no mesmo Trabalhos resultado. manuais também Trabalhos deve manuais, ser muito bom. Então, existe essa história. E geralmente o mais fácil é comer, né? É compensatório, né? Então, assim, tem gente que compensa as frustrações com a comida. O ser humano, ele nasce tendo essa compensação, que se a criança chora, a mãe vai lá, dá o peito, né? Ou oferece algum alimento. Então, a gente já é também treinado um pouco para isso. Mas a gente tem que tentar, lógico, à medida que adquire maturidade, enxergar essas compensações. Bom, já que você falou em Horta do Porto bastante aí, vamos mostrar para quem está em casa agora a matéria que a Ana Cristina gravou lá com o pessoal da Orquestra Sinfônica, da UFMT, e também o cantor Daniel. Roda aí. Eu peço muito assim, que é agora para frente, que as nossas autoridades nos enxerguem com mais olhar, com mais carinho, que tenha mais respeito e consideração pela nossa cultura. Eu me dediquei de corpo, alma e coração. E hoje nós estamos aqui, campeão mundial.
Quero dar um beijo, um abraço para todo o povo cuiabano que torceu, que postaram, desejando saúde, força e boa sorte para nosso grupo For Ribeirinha, que a gente estava tão longe do nosso Cuiabá, tão longe do nosso Brasil, estava do outro lado do mundo. Mas graças a Deus, For Ribeirinha rompeu as fronteiras do Brasil e do mundo. Hoje somos campeão mundial. Meu povo cuiabano, um beijo para vocês. Vocês estão no meu coração. Obrigada por tudo que vocês têm feito por nós. Fabrício Carvalho, da Orquestra Sinfônica da UFMT. Hoje esse reencontro com o Daniel, a primeira experiência foi algo inexplicável, inesquecível, tanto assim que justificou a vinda, a volta do Daniel para cá. O público, agora, um espetáculo gratuito, ou seja, a possibilidade de um número maior de público. Esse mesmo público vai se emocionar? Com certeza, Ana. E a ideia foi exatamente essa, trazer para um espaço público aquele conceito que foi histórico, só que foi fechado em função de que foi a arrecadação para o Hospital do Câncer, um projeto muito bacana, mas foi um conceito fechado. Então, como é um patrimônio da música brasileira, esse repertório que o Daniel faz, e o Daniel representa o que é de melhor em termos de artista completo. É um bom cidadão, um bom pai, um bom marido, é um artista excepcional. Então, é nesse sentido que a gente quis promover esse reencontro. Ainda mais aqui, de frente para o Rio Cuiabá, proporcionando um pensar ou um repensar sobre a posição do Rio em relação à cidade, utilizando da força do Daniel, juntando 30 mil pessoas. Então foi uma estratégia sim, mas que privilegie as pessoas, o coletivo e aqueles que mais precisam, que são as pessoas da nossa cidade. Quando você diz privilegiar, me vem a palavra valorizar. Tem também esse aspecto de valorizar os artistas aqui. Teremos participações especiais, como da Flauta Mágica, da cantora Priscila Carvalho, que é formada em música pela UFMT. A orquestra também tem essa vocação de promover encontros com outros artistas locais, agregando, reciclando, oxigenando. É uma orquestra pública, ela tem compromisso com o público, ela tem compromisso com os artistas de Mato Grosso. Eu sempre privilegio e tento colocar os nossos artistas também ao lado dos nacionais. Na vez passada que o Daniel esteve aqui, eu trouxe o Maurício Detoni, que é daqui, para cantar uma música dele, daqui, que fale das coisas da terra. Então é um objetivo, é uma estratégia sim, de colocar os grandes artistas ao lado dos nossos artistas, de valorizar aqueles da terra, valorizar a nossa cidade e valorizar aquilo que a gente tem de mais importante, que é a cultura, que é a nossa educação, que é a nossa cidadania. Que teremos ainda neste ano quando se fala em orquestra sinfônica? Grandes concertos, a gente volta a se apresentar no dia 10 de setembro lá no teatro, um concerto mais voltado para a música erudita, né? A regência será do maestro Abner Roa, que é o meu assistente da Sinfônica. Né? Logo mais em outubro, um concerto com Arnaldo Antunes também, dentro da Literamato. Em novembro também a preparação para um grande concerto final que a gente deve fazer com o Flor Ribeirinha, unindo assim a cultura popular com a cultura erudita também numa grande festa popular.
Depois de um encontro impecável entre a Orquestra Sinfônica da UFMT e Daniel, no Teatro Zumira Navarros, este espetáculo ganha o céu aberto, aqui na Orla do Porto, em Cuiabá, um espaço que tem tudo a ver com a cultura de Cuiabá, Mato Grosso. Afinal, Cuiabá cresceu às margens desse rio e você novamente, um espetáculo gratuito. Esse encontro para você, que sabor tem, que sonoridade tem, Daniel? É um sabor diferente, né? Poder estar de volta a Cuiabá, poder reencontrar esse povo, trazer um pouquinho da nossa música, unir a nossa voz a essa orquestra maravilhosa. Eu só tenho que agradecer, né? O carinho de vocês, agradecer ao povo cuiabano, agradecer ao Fabrício, nosso maestro, que me convidou mais uma vez. E que bom poder trazer um pouquinho de cultura, né, para Cuiabá, né, ao ar livre, dar essa oportunidade a muita gente e ver num domingo à tarde uma reunião, né, familiar, reunião de amigos, pessoas que são próximas. Eu estou muito feliz, eu espero retribuir, né, através da minha música, através do repertório que o maestro escolheu para a gente estar apresentando essa noite. Preciso tanto me fazer feliz. O tempo pode afastar. O repertório, como você disse, ele perpassa não só pela música sertaneja, a música rural, do Brasil rural, mas também traz outros ícones da música brasileira. Você canta Roberto Carlos, traz Lulu Santos, Tim Maia. Isso é o que você sempre ouviu? Isso reflete o que é Daniel na música brasileira? É, exatamente. O meu gosto foi sempre assim, muito eclético. Assim. Lógico que a base de tudo foi a música sertaneja. Sempre foi através da família, através dos meus pais, principalmente do meu pai. Mas eu sempre gostei de curtir um pouquinho de tudo. E essas canções que eu fiz aí um projeto anterior, que é um projeto feito na minha terra natal, em Brotas, que se chama Daniel in Concert, né? Ele traz um repertório realmente de músicas que eu gostava de cantar lá dentro de casa, que eram referências musicais para mim, né? Então, por esse motivo que a gente está trazendo novamente à tona esses estilos, né, variados e trazendo um pouquinho do que é realmente a cultura brasileira, porque a cultura brasileira é essa mistura, né, de gêneros. O Brasil é grandioso demais, a cada canto que a gente vai, a gente vê uma história diferente, um estilo diferente, e que bom poder cantar o amor de formas diferentes para as pessoas. Como você justifica a emoção do público, Daniel, que muitas vezes de idades diferentes? Por exemplo, a gente vê fãs de Daniel com idades que não viveram um Brasil rural, que ficam extremamente emocionados diante de um menino da porteira. Como que você assim atribui a música? Que poder é essa música tem que faz com que num momento todos estejam tão unidos? Eu acho que o fato de trazer a verdade, né, à tona, né? Essas músicas trazem muita veracidade, né, através das suas letras, né? Então eu acho que isso foi se fortalecendo com o passar do tempo e a gente vê gerações diferentes acompanhando isso. Nós temos isso como uma missão praticamente, né? O cantor tem isso como uma missão de ser um mensageiro, de ser um instrumento, né, de paz, de felicidade através da sua voz. E que bom poder trazer à tona, né, o nosso estilo, trazer um pouquinho da nossa história, né? E fazer parte da vida de pessoas. É uma responsabilidade enorme, né, mas muito gratificante, porque foi muito bom, né, prazeroso para mim ter nascido com o dom de poder cantar e cumprir essa missão, né, através de Deus. Eu canto desde muito cedo, muito jovem, e poder realmente trazer alguma coisa de útil para as pessoas e fazer parte da vida delas é muito gratificante. Você no palco, né, no Teatro Zumira, você teve esse encontro também com as crianças da Flauta Mágica. Isso. E é tudo muito verdadeiro. Quem acompanha o seu trabalho sabe, além do seu carisma, do seu talento, o quanto o Daniel é verdadeiro. Tanto gente que é chamado de príncipe, não é à toa, eu sou testemunha, que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo já várias vezes no programa VIP. Mas assim, é essa cumplicidade que você tem com a criança. Tanto que as crianças se sentiram super seguras em dividir o palco com você. Isso também é uma missão de artista. O artista tem que ser generoso para que as próximas gerações se renovem e continuem acreditando que a cultura é, em tempos de corrupção, uma maneira de mudar o mundo. Com certeza, e a criança vai ser a grande causadora disso tudo, né? Realmente agora está nessas crianças aí o futuro de tudo que vai acontecer daqui para frente, né? A gente vê tanta coisa fora do lugar ainda, infelizmente, e a gente tem essa missão também de passar essa coisa para as crianças, né? E essa coisa de deixar à vontade tem que haver, né? Tem que haver essa troca,
né, entre a gente, principalmente a gente que tem a música no sangue, nas veias, né? A gente tá ali, cada um de nós somos um grãozinho de areia para somados darem um resultado muito positivo para quem está assistindo, enfim. Então a gente tem que estar ali para apoiar um ao outro e é para isso que serve, né? A orquestra, as bandas, os cantores, enfim. A gente tem que estar em sintonia, porque é aquele momento que a gente tem, né? Para a gente conseguir levar a missão que a gente deseja. Parabéns aí à Orquestra Sinfônica da UFMT, um brilhante evento lá com o cantor Daniel, show gratuito, né? E a população precisa disso, dessas né? coisas. E até um evento desse aí faz com que as pessoas se movimentem, Sim, né? Porque elas claro. têm que andar para lá e para cá, né? Sim, e até pela própria válvula de escape que a gente falou, quer dizer, chegam relaxadas em casa. Doutora, obrigado por tua presença aqui no VIP. A regra então é a seguinte: não queira emagrecer do dia para a noite. De imediato. Não corte o carboidrato totalmente da sua dieta. Faça escolhas melhores, né? Uhum. E eu até falo isso, assim, porque eu realmente acredito nisso. A gente ganhou o corpo humano, né, como um presente. Então, tudo que você faz, eu acho que a medicina tem esse conceito também, né? Você tem que, no mínimo, cuidar. Cuidar, você já recebeu de graça um presente maravilhoso. Então, igual você cuida da casa, você cuida do carro, sim, cuidar. As pessoas têm que cuidar do seu maior patrimônio, no maior patrimônio. Que é o seu corpo físico. Isso. Colocar para movimentar, porque o ser humano não foi feito para ficar sem se movimentar, né? Tentar diminuir as tensões do dia a dia, porque nós não somos máquinas de produção, né? De ficar acelerados assim. E realmente escolher o que tem que falar isso para os médicos, que vocês estão trabalhando 12 horas, 14 horas, 15 horas por dia. Pois é, mas... mas assim, aí se faz com prazer, não se gratificante, sobrecarga. né? Vocês trabalham... A gente brinca assim, que a gente gosta do que faz, mas a gente espera que as pessoas precisem cada vez menos, Cada vez menos. Sim, a medicina que funciona é essa que é a preventiva mesmo, a de orientação, a de acompanhamento. Né? A gente cuida para que isso seja dessa forma, né? E olha, você de casa, obrigado pela companhia, audiência e paciência. E até a semana que vem, com certeza, com a Ana Cristina também aqui ao nosso lado. Até logo, doutora. Obrigada, até logo. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E Orlean Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 2129-5409.